se multiplica. Maravilha, maravilha. Show. Galera, esse é o cara que explode no Instagram também, mas no TikTok foi onde eu te conheci, né, mano? No TikTok. Quantos Meu seguidores você tá lá no TikTok? TikTok. Quantos seguidores você tá lá no TikTok? 97 mil e alguma coisa. Eita, 97 mil. quase chegando nos 100 mil. E a sua mensagem tem se propagado muito, né? E eu vejo sempre os legalistas muito loucos com você. Eu acho que é natural, né? Natural demais. Mas um ponto que eu gosto, que você já assistiu uns 2, 3 vídeos seus daqueles longos, né? Daqueles de 3 minutos. Eu fiquei assistindo detalhadamente ali. Um do ponto que eu achei que você esclareceu demais é uma pergunta que eu recebo demais aqui, né? Que é essa pergunta aí: é possível perder a salvação? Mas antes de nós respondermos essa pergunta, queremos conhecer a sua história, né? Então, eu gostaria que você se apresentasse para a galera aí e já falasse como foi que você conheceu Jesus, como foi essa experiência, e dentro dessa experiência você foi afetado pelo legalismo, pela religiosidade? Se foi, como foi essa experiência na sua vida? Conta um pouco para nós. Eu cresci no legalismo, né? A minha primeira experiência foi com o legalismo. Né? A gente tem aquele ditado, né? Crente tem males que vem para bem, né? Aí esse foi um mal que veio para bem, porque eu já sofri tanto no legalismo que quando eu entendi o evangelho verdadeiro, né? Aquilo tudo que era sofrimento, dor e medo se tornou vontade e um impulso para pregar o evangelho para outras pessoas e libertar outras pessoas daquilo que eu vivia. Né? Então foi um tempo grande assim da minha vida. Eu cresci num lar de pessoas bem, sim, né? Religiosas não praticantes, né? Sim. Aí na igreja católica, né? Tinha os católicos não praticantes. Aí eu cresci lá. Eu gostava de ir para a igreja, ir na missa. Eu ia sozinho. Sentava lá na primeira fila lá, Que da porque eu hora. gostava. Uhum. Eu gostava demais, demais, demais. Tudo que era Deus, assim, eu gostava, mas tinha aquela, né? Em casa, minha mãe lia a Bíblia para mim e ela não tinha, tipo assim, uma revelação da graça, né? Aí ela pregava o que ela sabia, com a maior boa intenção do mundo. E eu não me arrependo disso. Eu não me arrependo. Ela fala, Pablo, sua mãe te fez ficar com medo de ir pro inferno, tá? Sua mãe é mal, coitada. Ela passava medo de ser pro inferno, era o que ela sabia, certo? É melhor você passar o que você sabe da Bíblia pro seu filho do que não passar nada, deixar ele ateuzão do mundo louco. Era o que ela sabia. Mas, infelizmente, isso me deu aquele medo crônico de ir pro inferno. Ela falava assim, se você fizer isso, você vai pro inferno. Ó, cuidado, que se você fizer isso, você vai morrer pro inferno. Eu conheci um menino que fez isso com a mãe, dormiu e morreu dormindo, e foi pro inferno. Eita. Nossa, era, nossa, era muito louco mesmo. Era tipo assim, de um nível que adolescente, né, você sabe, né? Mesmo que é da igreja, chega ali na adolescência, tem as amiguinhas, né, as menininhas no colégio, ele vai ficar, ele sai, ele namora, né, beija aqui, ali, né, tem isso, né, infelizmente tem isso. E eu nem isso, eu tinha tanto medo de ir pro inferno, que na minha cabeça, se eu beijasse antes do casamento, eu ia pro inferno, literal, né? É sério, você viu o tanto que eu sofri com isso, eu já chorei, dormi, chorei com medo de ir pro inferno, pedindo perdão, Deus, socorro, não quero morrer não, vou pro inferno. Nossa, é terrível mesmo. Sim. Muito, muito aterrorizante. Mas, né, eu já passei por outras religiões também, eu já fui na católica, depois eu tive uma breve experiência com o Testemunho de Jeová também, que também não é muito diferente. Depois eu fui para uma igreja evangélica, lá também não conheci o evangelho, só fui conhecer o evangelho mesmo, mais ou menos nos meus 15 anos, quando eu fui no encontro de uma igreja, né, em células, inclusive a igreja do Aloísio, onde lá eles pregam o evangelho da graça, né? Lá eles falam muito da nova aliança e tal, e da graça, 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 graça. E lá eu conheci a graça, lá eu conheci o evangelho. Mas não foi de primeira também, demorou. Sim. Um encontro muito marcante mesmo, assim, foi um divisor de água, assim mesmo. E antes disso e depois disso. Minha vida, meu evangelho é dividido nesse dia. Eles me chamam para ir lá na célula,
Aí a moça tava pregando sobre a graça, né? Era uma célula evangelística, era temática. Era exatamente para isso, para pregar a graça, né? Uma célula diferente lá. Aí a moça tava falando, a graça aí o tempo todo. A graça é favor imerecido, a graça é Deus te dar o que você não merece, a graça te salva independente dos seus pecados e tudo. Todo esse lance básico completo lá da graça. Né? Impecável a pregação dela. Aí ela resolveu perguntar para mim, Pablo, o que que é graça? De tudo que eu falei aqui para você, o que que é graça? Aí eu falei para ela assim, a graça é você fazer algo para conquistar algo de Deus. Ah, essa foi a minha resposta para ela. A graça é você faz alguma coisa e Deus te dá outra. Aí você alcançou uma graça de Deus, né? Por causa das minhas experiências antigas, né? Com a Bíblia, com a tradição e tal, né? Não era uma revelação da graça. Aí todo mundo começou a rir. Todo mundo começou a rir. Eu não entendi por quê. Sério, foi inusitado. Inusitado. Todo mundo da sala começou a rir. Porque a maioria lá já estava há muito tempo lá na igreja, já entendia o evangelho, e eu não. Aí ele falou assim, a mesma coisa de perguntar se fogo queima ou molha. Aí eu falar, não, fogo molha. Aí hoje eu entendo porque eles viram. Tipo isso, né? Na época eu não entendia, mas é porque eu realmente acreditava que a graça era aquilo, né? Era o meu histórico, a tradição, né, que eu fui criado. Mas ela falou, não, não é isso. Aí todo mundo ali rindo, eu falei, mano, todo mundo tá rindo, tá tão errado assim. Ou todo mundo tá errado e eu tô certo, ou eu tô errado e todo mundo tá certo, né? Ou ele está certo ou eu tô errado. Basicamente, diante desse contexto todo mundo aqui deve estar certo, né? E eu tô errado, sou minoria. Aí, a partir dali, eu comecei a conhecer, né, o que era a graça. Nesse dia, eu conheci na teoria. Graça é favor imerecido. Tá, o que todo mundo aprende. Graça é favor imerecido. Não, lembrei, nunca mais eu erro. Aqui que é graça, favor imerecido. Mas eu não tinha certeza da salvação. Eu absorvia aquilo mentalmente. Não era... Anos de legalismo e de medo de ir pro inferno, eu não caí em uma célula, assim. Pode acontecer, mas comigo não foi. Demorou. Eu fui no encontro e o encontro ainda não tive certeza de salvação. O encontro lá é bom para dar. Não tive. Eu fui ter um pouco depois. Eu não lembro bem. Mas foi não passou de 5 meses, não. Que eu fui lá vendo as mensagens. Aí tá, eu aceitei. Não, eu sou salvo pela graça. Eu não mereço. Mas eu ainda tinha aquele medo. Será mesmo? Mas será que é tão fácil assim? Será mesmo que se eu pecar demais, assim, será que eu não perco? Será que não tinha aquele pé atrás. Né? Depende da quantidade, né? Depende da quantidade, né? Tá, eu já entendi que eu tô salvo, né? Eu tô aqui na igreja, né? Eu tô aqui na igreja, fui no encontro, batizei, eu tô salvo, né? Tava bom, né? Sempre pedi tudo pra não pecar, fugia dos pecados sexuais ali da mocidade, que é os piores, né? Não. Sempre fugi de tudo. Depende da Então, gravidade também do pecado. Depende da gravidade, você perde a salvação. É isso. Mas aí, o dia mesmo que me deu certeza de salvação foi um dia que o pastor estava pregando sobre o princípio do representante. Foi esse dia, essa pregação, nunca esqueço. Ele pregando sobre Hebreus 9, 10, que fala, né, sobre o princípio do representante. Que Cristo, ele nos substitui perante Deus. Quando Deus olha para nós, ele não vê ele vê o nosso representante. Ou é Adão, ou é Jesus. Se é Adão, você está condenado. Se é Cristo, você está salvo. Não é a sua obra que te salva, é a obra de Cristo, a obra do representante. É basicamente isso que fala Hebreus 9 e 10, né? No foco do pastor, né? Fala muitas outras coisas bem mais profundas. Mas ele estava focando no perdão mediante o sacrifício, mediante o representante. E naquele dia, eu percebi por que eu não tinha certeza da minha salvação, por que eu vivia com medo, porque eu focava em mim. É a minha obra que me salvava, o meu bom comportamento mantinha meu relacionamento com Deus, mas a partir daquele instante que eu entendi, não, o que mantém meu relacionamento com Deus e a minha salvação é Cristo e o sacrifício dele. Então não depende de mim. Nossa, eu tô salvo. Foi naquele momento ali que cara, mano, eu tenho certeza da minha salvação. Velho, eu não vou pro inferno se eu pecar, velho. Nossa, mano. E ali, que eu tive a certeza da salvação. Naquele dia pra frente, acabou.
Nossa, Jesus é o suficiente. Eu comecei a pregar o evangelho para todo mundo, o pai ficou doido. Fui tentar pregar com os amigos, pregar em cela. Eu já queria virar pastor, eu vou virar pastor dessa igreja aqui agora, velho. Fiquei feliz. Nossa, como é que se inscreve no seminário? Me dá os trem tudo. Eu fiquei louco esse dia. Esse foi o dia que eu conheci o evangelho verdadeiro. A virada de chave completa, assim. Foi entender a suficiência e a representatividade de Jesus ali. Então, foi esse dia. Então, eu não, tipo assim, quem é o Pablo? Eu não tenho nada demais, certo? Eu só sou um jovem conquistado pela graça de Deus, que vem de um passado bem legalista e que sofria, né, com medo de ir para o inferno. E hoje eu passo isso para as pessoas, na mesma simplicidade que eu recebi, eu passo para as pessoas. Então, uma vez eu fui no outro encontro, né, que ali eles faziam uns treinamentos ali para você se tornar líder e tal, capacitar as pessoas. Aí a moça chegou em mim e falou assim, Pablo, o Espírito Santo está me dizendo que ele vai fazer muita coisa na sua vida, que você é o improvável. As pessoas vão te chamar de improvável. E, tipo assim, é verdade, eu não tenho nada demais. Nada demais mesmo. Tudo que Deus faz através de mim é pela graça. Não é eu que mereço, não é porque eu falo bem, não é porque eu sou bonito, não é porque eu sou o melhor que explica. Porque eu sempre tem alguém mais bonito que fala melhor, que explica melhor. Mas simplesmente Deus quer que eu leve para as outras pessoas aquilo que aconteceu comigo. Porque o tanto de gente que nesse Brasil, né, que tem medo de ir para o inferno, que tem medo de perder a salvação toda vez que peca. E eu vivia com esse medo de perder a salvação, de não ir para o céu. Porque eu pecava às vezes, né? Mesmo que eram, na minha cabeça eram pecados pequenos. E realmente era, né? Porque os grandes, eu sempre fugi, para não ir para o inferno de cara, né? Eu ainda tinha, esses pequenos aqui, eu ainda vou pro purgatório e ainda tenho uma segunda chance, né? Esses aqui ainda vou pro purgatório, eu não vou pro inferno direto. Aí eu fugia dos grandes, né? Eu, os pequenos, mas mesmo assim ainda tinha medo, porque viver no esforço próprio não tem como a gente ter um relacionamento com Deus direito, sem ter essa convicção da salvação da fé em Cristo, né? Então é basicamente esse eu. É isso. Então, eu vou fazer duas perguntas para você antes da gente entrar no tema. Primeiro, para toda a galera que nos ouve, o que significa legalista? Eu acho que nem todo mundo compreende. O que, na sua visão, é ser legalista? Ser legalista, basicamente, é você achar que as suas obras vão te salvar, que o seu bom comportamento vai te salvar. E, indiretamente, você está dizendo, Jesus não me salva, eu me salvo. Ser legalista é rejeitar o sacrifício de Jesus. É rejeitar a graça de Deus e colocar as suas obras como o objeto que te salva, e não a graça de Deus. Então, ser legalista é você basicamente dizer que Jesus Cristo morreu à toa, que ele não veio te salvar, que ele veio aqui passear e te dizer que você precisa te salvar. Isso é você ser legalista. É você dizer que Jesus morreu à toa naquela cruz e que ele não te salvou. Você se salva. Isso é a forma que eu explico, né, para as pessoas entenderem de uma forma bem clara. Mas existe o conceito teológico de legalismo, né, que eu não decorei, né, mas existe o conceito teológico de legalismo, que é basicamente isso que eu falei, só que esse fala bonito. É isso mesmo. Eles falam bonito. Eles falam mais ou menos assim. O legalismo é uma visão escravista, cristã, que condiciona a salvação a um conjunto de regras que você precisa seguir e ao seu comportamento moral, anulando assim a graça de Deus e a misericórdia, colocando a sua salvação em seus próprios méritos. Vocês falam bonito assim, mas é basicamente isso. Se você acha que você vai se salvar, é legalismo. Parece contrato de advogado, né? Você lê e entende. É bonito, né? Mas basicamente, ó, se você acha que você vai se salvar, que Cristo não te salvou, é legalismo. Perfeito. E uma outra pergunta como foi esse início seu nas redes sociais? Qual foi o despertar que te fez começar a gravar vídeos? Como foi esse início aí? O meu início, assim, foi nada muito sobrenatural. Eu lançou o TikTok, aí
lançou o TikTok, né? Aí um colega meu de serviço começou a postar vídeo dançando no TikTok. Ele gostava de dançar, aí, ó, fiz um canal aqui, Pablo, ó, segue eu lá. Aí eu não tenho TikTok, não. Mas olha aqui pra você ver, ó, eu postei um vídeo, deu 6 mil visualizações. Eu, nossa, 6 mil visualizações? É. Caralho, quanto? Na minha cabeça era muita coisa, né, naquela época. Uhum. Nossa, cara, é muito. Aí eu resolvi, não, vou abrir um TikTok, né? Se o meu colega aqui tá dançando e tem esse tanto de visualização, eu vou abrir, postar ali uns memes. Aí eu abri o TikTok pra postar trecho de pregação, pra postar uns memes da graça, porque eu já tinha um Instagram, né? Que eu colocava ali alguns memes da graça, eu comecei com meme. Eu colocava ali meme, edição minha mesmo. Inclusive no meu Instagram tem umas edições antigas minha, né? Que eu colocava lá eu dentro do Minecraft, eu no avião, eu com Jesus na nuvem. Eu usava, eu usava meu Instagram só pra isso. Uhum. Pra postar edição de meme evangélico. Só que hoje a maioria já não existe mais. Eu apaguei. Mais de 200 meme e edições. Não tem mais esses antigos. Eu excluí tudo. Por esses tempos pra cá. Não tem mais. Não adianta procurar. É. Eu postava no Instagram. Aí ele me mostrando o TikTok, eu, cara, vou pro TikTok, né? Tem mais visualização, dá pra alcançar mais gente, né? Aí eu fui lá pro TikTok, comecei a postar, aí uns vídeos viralizavam de meme. Eu falei, cara, 1.000 visualizações, viralizei. Esse trem dá certo mesmo. Aí eu coloquei outro, 11 mil visualizações, aí pronto. Aí eu comecei a postar vídeo ali de meme, de trecho de pregação. Aí eu fui movimentando. Só que eu não postava vídeo meu, não. Eu postava vídeo de outras pessoas. Eu não tinha coragem de colocar a cara, não dava. Aí um tempo depois que eu fui pro TikTok, uma amiga minha, ela postava vídeo no TikTok chamando as pessoas pro grupo dela. Que ela tinha um grupo ali de onde as pessoas estudavam a Bíblia junto, né? Que ela tinha ali uns líderes. Aí eu vi um vídeo dela falando que a gente só precisava crer para sermos salvos. Aí eu falei, essa menina é legal, vou entrar no grupo dela. Ela tá dizendo o que eu tô dizendo. Eu entrei lá no grupo dela e tal. Aí no grupo dela, o Deus mandou, né? Ela tava orando lá e o Espírito Santo falou com ela. O Pablo que entrou no grupo é para ele começar a dar estudo todo dia no seu grupo. Joga na mão dele que ele tem coisa para passar para você. Aí ela me chamou lá no privado, eu, não, beleza. Eu posso sim dar esses estudos diários. Aí eu passei lá uns 3, 5 meses dando estudo todo dia, segunda a sexta. Estudo sobre o Evangelho da Graça, né? Porque eu tava naquela época ainda de graça, graça, graça. Então eu bombardeei o pessoal lá do grupo com o Evangelho da Graça. Todo mundo lá entendeu o Evangelho da Graça. Inclusive ela também, ela entendia a graça, mas não completamente. Tinha ali umas coisas assim, sabe? Aí eu fui dentro lá. Aí daí do grupo que eu comecei a ter coragem, porque lá no grupo eu gravava áudio de, não é brincadeira, áudio de 15 minutos explicando o evangelho, 30 minutos. Teve uma vez que eu gravei um áudio de 1 hora mandando para eles. Aí eu falei, era isso. E o povo que se virasse. Não, vocês se virem. Eu vim aqui para falar, né? Então vocês se virem, escuta quem quiser, bem, quem não quiser, que continue com medo de ir pro inferno, né? O problema era bem desse tipo. Mas eu sempre influenciava o pessoal a ver, né? Eu mandava vídeos de 1 minuto também, não meu, de outras pessoas. Só que aí eu comecei a ter vontade de gravar vídeo, né? De mostrar o rosto. No TikTok eu comecei a gravar ali uns poucos vídeos falando, né, do evangelho. Tem alguns poucos antigos meus. Aí eu não tinha nada. Era eu falando uma coisa só o tempo todo, com monotonia, sem edição. É bem simples mesmo, mas começou assim. Aí o primeiro vídeo que viralizou foi o que eu viralizou, tipo, que passou de 10 mil. Passou de 10 mil pra mim é viralizar agora. Que eu tava falando que o moço falou, perdão, se você não perdoar, Deus não vai te perdoar. Você vai perder sua salvação se você não perdoar, você não vai pro céu. Né? Que tava usando lá a fala de Jesus, onde ele falou assim, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, obviamente, se você não perdoar,
Deus não vai te perdoar. E se você não é perdoado, vai ser condenado. Aí esse vídeo passou de 10 mil, foi o primeiro, assim, que viralizou. E um outro também que viralizou foi 100 mil, que eu falando que as obras não salvam, aí daí foi viralizando, mas foram coisas bem, bem simples mesmo. Que eu comecei falando o evangelho bem simples, que você é salvo pela graça, e todos os meus vídeos é basicamente a mesma coisa, só muda o tema, né? Tipo assim, a pessoa me pergunta, Pablo, batizar perde a salvação? Tem que ser batizado para ser salvo? Se eu for homossexual, eu vou perder a salvação? Até o diabo crê, ele é salvo também? Fosse assim, é muito fácil. Então, todos os meus vídeos giram em torno da minha experiência com Deus, né? Ele me tirou da prisão do legalismo. Aí hoje eu levo essa liberdade a outras pessoas. Mas eu comecei bem simples mesmo. Alguns vídeos ali com 10 mil, 15 mil, 20 mil, uns com 100. Teve um que bateu 1 milhão, mas foi um só. Então, o negócio foi a constância mesmo. Eu postava 3 vídeos por semana, depois que eu comecei a botar meu rosto, né? 3 vídeos por semana ali. Aí foi essa constância que deu visibilidade. Não foi muita a quantidade, Sim. certo? Foi a constância mesmo. E quanto tempo, desses estudos aí que você começou a dar no grupo da menina, faz quanto tempo para hoje? Nossa, acho que faz uns 2 anos. Eu não sou muito bom de data, não. Mas faz uns 2 anos. Eu fiquei no grupo dela 1 ano só. Entendi. Eu fiquei um ano no grupo dela, depois eu saí para fazer o meu. Eu fiz o meu antes, né? Aí eu fiz o meu grupo. Aí eu tenho os meus alunos, né? Que na verdade não são alunos, né? São amigos que eu compartilho do conhecimento que eu tenho. São meus amigos. Aí tem uns 2 anos. Eu fiquei 1 ano no dela e o meu tem quase 2. Então é isso. Tem uns 2 anos. Top. Pouco. E depois que você compreendeu essa parada de Jesus te substituiu, portanto você é salvo pelo sacrifício dele. Qual foi o primeiro impacto que gerou na sua vida fora? Eu vou tentar explicar aqui. A maioria das pessoas acham que quando você compreende alguma coisa, algum princípio bíblico, ou o Evangelho da Graça, ou enfim, a Nova Aliança, a obra da cruz, a única coisa que cresce é a sua vida espiritual. A única coisa que muda é a sua forma de se relacionar com Deus, a sua forma de orar, a sua forma de jejuar. Eu costumo dizer, pelo menos a minha experiência, é que compreender o verdadeiro evangelho afeta todas as áreas da sua vida. E eu queria saber do Pablo, qual foi a área que impactou de forma clara e que você consegue explicar para a galera assim que os seus olhos se abriram para esse verdadeiro evangelho? Fora da vida espiritual. Isso. Tem na minha vida cotidiana. O que mudou? Isso. Ué, mano, mudou simplesmente tudo, porque a minha vida girava em torno do medo tipo do inferno. Eu só pensava nisso. Eu fui liberto disso. Eu fui livre para ser quem eu era, quem Deus planejou para ser. Certo? Eu comecei a me abrir mais para ter amizades. Eu me abri para ter relacionamento conjugal. Eu comecei a ver o que Deus tem para o meu futuro, né? Tipo assim, de maneira profissional. O que eu vou ser? Aí eu comecei a sonhar com trabalhar em casa, certo? Eu comecei eu até arrumei um emprego, até comecei a trabalhar. Então, destravou tudo na minha vida. Área profissional, área de amizade, área de relacionamento, tudo mesmo, porque minha vida girava em torno daquilo, certo? Eu era o tempo todo assim, ó, nossa, será que eu pequei hoje? Nossa, será que isso que eu fiz foi pecado? Eu ficava pensando naquele pecado. Então a minha mente era presa naquela inconstância, naquela incerteza. Então, depois que isso saiu da minha mente, da minha cabeça, do meu coração, aí é ali que eu comecei a viver. Aí que eu pude realmente começar a ser quem eu era, ser livre para ser quem eu era. Certo? Antes daquilo eu não era, eu era preso. Então eu comecei a ter amigos, comecei a ter coragem para conversar com as pessoas, comecei a planejar um futuro profissional. Um tempo depois, né, eu casei, tenho um filho e tal, minha vida destravou depois daí.
não dá, você não tem vida no legalismo, você sobrevive, né? Eu comecei a viver depois daí. Foi só depois daí que tudo. Antes, antes disso, eu não tenho nada para aproveitar da minha vida, mas depois disso, foi só coisa boa. Antes disso, minha vida não tinha nada de bom. Depois disso, tudo começou a fazer sentido. Isso. Perfeito, perfeito, meu Lorde. Agora vamos para a pergunta base? Vamos para a pergunta base? Te pergunto, meu amigo, para todo mundo que está ouvindo aqui, é uma dúvida que surge muito no meu direct, no meu caixinha de perguntas. A gente tem que estar explicando sempre essa questão. E eu acho que você tem uma maestria para responder essa pergunta. Pablo, é possível ou não perder a salvação? Bom, acho que todo mundo que já sabe, não tem como perder a salvação. Não é possível. É impossível, né, você perder a salvação, porque eu gosto muito de discutir os termos e o que a pessoa tem na mente dela que é perder a salvação. Por quê? Porque a gente tem vários conceitos teológicos que a gente coloca numa caixinha, tipo graça. O que é graça? Graça, para mim, pode ser algo e para você pode ser outra coisa. Certo? O que é, tipo assim, o que é Eucaristia? Para mim pode ser algo e para você pode ser outra coisa. O que é a ser? Então a gente precisa não dizer sim e não. Não é sim ou não. Para você, o que é perder a salvação? O que significa perder a salvação? Aí quando você faz essa pergunta para a pessoa, você vai falar, olha, esse seu conceito de perder a salvação, ele não existe. É impossível você perder a salvação. Então, vou dar o meu conceito de perda de salvação antes de eu entender o evangelho. Certo? Para mim, antes de eu entender o evangelho, perda de salvação significava todo pecado que eu cometia, a salvação saía de mim. Pequei, a salvação foi embora. Deus veio, arrancou minha salvação, o Espírito Santo foi embora, entendeu? Fugiu de mim, agora os capetas chegou perto, o diabo tem minha alma, se eu morrer eu vou pro inferno. Boa. Né? Esse era o conceito que eu tinha de perda de salvação, certo? Quando eu pecava, involuntariamente, a salvação ia embora. Então, esse é o conceito geral, né, de perda de salvação que a gente tem no meio legalista. Mas existem outras definições. E eu não concordo com essa definição mais comum de perda de salvação, que é você perder, né, como você perde o dinheiro, perde o celular. Igual mesmo, eu não queria perder a salvação, mas quando eu pecava, na minha cabeça eu tinha perdido, mesmo sem querer. E isso é o que aprisiona a gente, certo? Isso deixa a gente muito inseguro. Isso não existe no da Bíblia, porque a gente sabe, né, que não é querer ser muito professor aqui, né, mas o termo perder, né, é um verbo ali transitivo direto, que é mais usado, né, para isso. A gente falar o quê? Perdi dinheiro, involuntariamente. Perdi a minha carona, perdi o ônibus, perdi o horário. Certo? É sempre uma perda ruim, que você não queria. Algo involuntário, que você, se dependesse de você, ficaria com você. Certo? Mas não, embora arrancou. A perda da salvação assim, no legalismo é Deus te arrancar. Ah, você pecou? Agora eu vou arrancar de você, para você aprender. Agora se arrepende, joelha, pede perdão, chora, reza aí uns 50 Ave Maria e uns 100 Pai Nosso, faz uma penitência, entendeu? Ou faz vigília, né? Se você for evangélico, vai lá no pastor, confessa para os seus irmãos, o pastor orar por você. Aí o pastor que está lá ali mais perto de Deus vai orar por você. Aí você vai ali dar um dízimo, uma oferta. Você vai começar aí nos cultos, faz uma vigília, faz um jejum, aí Deus te perdoou, você recuperou a sua salvação. Então, é impossível perder a salvação. Se o que você tem por perda de salvação é isso. Porque esse termo ele é incoerente. Certo? A gente não perde a salvação por cada pecado que a gente comete. Porque o próprio apóstolo João, ele disse, lá em 1 João, 1 João capítulo 2, versículo 1, né? Que, filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo justo, que nos defende. Então, quando você peca, Jesus não tira a sua salvação. O contrário, ele reafirma, tipo assim,
uma suposição, né? Não está escrito isso lá, mas ele diz que ele defende. É tipo assim, Deus já perdoou esse pecado. Ele está salvo, certo? Esse pecado já não existe mais, foi lançado no mar do esquecimento, né? É um jargão aí que muita gente conhece, né? Antiga, o mar do esquecimento. Foi lançado lá. Então ele está perdoado. Na minha cabeça, né? Na cabeça da maioria das pessoas, a gente peca e o próprio Deus fala, anjo, risca o nome dele do livro da vida, apaga até ele merecer de novo. Mas não existe isso. Né? Até no próprio livro de Hebreus, né? Hebreus 7:25, o autor diz que a nossa salvação ela é muito bem definida, ela é estável, certo? O que é uma salvação definida? Ele usa lá o termo definitivo, né? Hoje Jesus é capaz de nos salvar definitivamente, né? E esse definitivamente, a gente vê em outras traduções, é de forma completa, de forma perfeita, de forma plena. É uma salvação constante. Se você é salvo, você vai permanecer salvo. Você não vai, fui salvo, pequei, perdi. Arrependi, ganhei. Você não perde a salvação quando peca e não ganha de volta quando se arrepende. A salvação ela é bem plena, definida. Você crê em Cristo como seu Salvador, você está salvo de forma definitiva, plena, completa, perfeita, certo? E todos esses termos, alguma tradução brasileira traz um desses termos. E o que eu mais gosto é de forma definitiva, de forma perfeita, né? Até a NVI, se eu não me engano, ou a NVT, diz que na nota de rodapé, né, que esse definitivamente é eterno, é algo eterno. Você é salvo num plano eterno. Então, aqui no nosso plano terreno, as coisas são temporais, mas na eternidade, não, é algo pleno. Lá você é salvo, independente das suas atitudes e comportamentos aqui da Terra. Então, essa notinha de rodapé é bem bacana. Então, a partir do momento que a gente entende que a nossa salvação ela é plena e constante, e que mesmo que a gente peque, a gente não perde ela, certo? Aí, depois disso, que a gente pode debater, né, sobre o que se é possível ou não perder, né, esse termo é bem comum, perder ou reverter esse processo de salvação, não deixar de ser salvo. Então, basicamente, existem 4 linhas de interpretação para esse tema, né? São 4. As pessoas normalmente acham que é só 2, né? Ou você é salvo para sempre, impossível, não existe a possibilidade, ou você, toda vez que peca, perde. Mas não existe só essas 2 interpretações, existem mais outras 2, né, que são bem bacanas. Então, a gente precisa primeiro entender como a gente é salvo. Primeiro a gente precisa entender que a gente e se aprofundar em estudar o evangelho. Porque o que eu vejo muito é a maioria das pessoas criando teologia de perda de salvação, sendo que elas não têm certeza da salvação delas. Então, se você não tem certeza da sua salvação e você quer falar sobre salvação, você vai disseminar legalismo, você vai disseminar medo do inferno nas pessoas, você vai disseminar terrorismo, basicamente. Porque uma das coisas que o legalismo faz e que a gente não dá muita bola é que no Brasil o índice de pastores que se suicidam é altíssimo. E não por acaso de uma certa denominação que, em consenso geral, é bem legalista. O legalismo, ele mata as pessoas. Ele não só não dá convicção de salvação, ele te deixa com depressão, ele te faz suicidar, ele te dá ansiedade, ele te dá doença, ele faz você se sentir indigno para se relacionar com Deus. Então, esse tipo de pessoa que está doente, com depressão, uma pessoa que pode se suicidar a qualquer momento, porque está em um contexto legalista, essas pessoas estão falando sobre perda de salvação, sem nem mesmo terem certeza de salvação. Então, é isso. É possível perder a salvação tendo em mente esse conceito geral legalista de perda de salvação? Não, é impossível. Não é assim que se reverte o processo de salvação, né? Sou salvo, não estou mais. Não é assim que funciona. Essa não é a lógica do evangelho. A lógica do evangelho é: todo aquele que crê em Jesus é salvo, independente de qualquer pecado que venha a cometer. A nossa salvação ela é estável, completa e segura, e os nossos pecados não vão
tirar a nossa salvação. A gente não vai perder a salvação contra a nossa vontade. A gente não aceita Jesus contra a nossa vontade e a gente não deixa de ser salvo contra a nossa vontade. A gente é salvo pela fé em Cristo, certo? E dentro dessas 4 linhas de interpretação de perda de salvação, 2 delas dizem que só tem como deixar de ser salvo caso você deixe de crer, certo? Deixou de crer, aí sim deixa de ser salvo. É uma lógica bem básica. Dentro da teologia, existe alguma forma de deixar de ser salvo? Nenhuma, certo? Tem a legalista, que é pecar demais e deixar de ser salvo. E tem ali mais equilibrada, né? Que é uma visão mais, como se diz, mais arminiana, sabe? A arminiana clássica ali, é minoritária. Onde você só deixa de ser salvo caso, voluntariamente, você abandone a sua fé em Jesus Cristo, certo? Então, a única forma teológica seria essa, de deixar de crer em Jesus voluntariamente. Não é... Nos meus estudos, né, eu não encontrei nada com alguém sério falando, né? Porque, tipo assim, videozinho de TikTok eu não levo a sério. Eu levo a sério, assim, pastor, renomado, com bacharelado, com Bíblia de estudo, né? E isso eu levo a sério. E acho que eu encontrei foi essa. A que eu mais coerente, assim, foi essa. Que ali na carta aos Hebreus, né, o autor fala, né, aqueles que foram iluminados, experimentaram no celestial, participantes do Espírito Santo, experimentaram da boa palavra. Esses, se eles abandonarem a fé, é impossível renová-los ao arrependimento. Renovar, porque foram, se arrependeram, eram cristãos, mas abandonaram a fé em Cristo como Salvador. Essa é a única possibilidade. Mas, dentro desse próprio estudo, o próprio cara, né, falou, olha, isso é uma linha teológica mais aceitável dentro das 4 que a gente tem. Não tem como bater o martelo, que é, certo? Então, uma coisa que é bem boa. Gente, a gente não tem que ter medo de perder a salvação, certo? A gente não tem que ficar pensando, será que eu perdi minha salvação? Não, certo? E mesmo dentro dessa linha, né, de pensamento, que a única forma, única, seria deixar de crer em Jesus como Salvador, mano, isso só dá mais certeza da minha salvação. Só dá mais ainda, porque se eu creio, eu pequei, mas eu creio em Jesus, eu estou salvo, certo? Então, eu acredito que quando a pessoa entende como que faz, tipo assim, como que faz para ficar pobre? Uma pessoa é rica. Como que faz para ficar pobre? A pessoa, se ela não souber como que fica pobre, ela vai ficar insegura. Será que eu vou ficar pobre um dia? Nossa, eu não sei como é que faz para ficar pobre, o passo a passo. Mas aí não, quando ela estuda um livro de educação financeira, ela fala, você ficar pobre, gasta mais do que você ganha. Pega empréstimos com juros abusivos, não tem um contador e tal. A pessoa sabe como que faz para ficar pobre. Ela não vai ficar, ela não vai ter medo, porque ela não vai fazer aquelas coisas. Então, quando a gente estuda, né, essas 4 visões sobre perda de salvação, a gente vê que ali a única possibilidade seria deixar de crer. Então, quando você sabe a única forma aceitável que a gente poderia deixar de ser salvo, a gente, dali para frente, a gente nunca mais tem medo de perder a salvação. Nunca mais. Porque, mano, você vai deixar de crer? Não vai. Eu vou. Não vou. A gente tem algum exemplo na Bíblia de um cristão que perdeu a salvação? Paulo falou, aquele ali perdeu a salvação. Aquele ali era salvo e deixou de ser. Aquele amigo meu me abandonou, foi pro mundão, ele não está mais salvo, está condenado. A gente não tem esses exemplos quando a gente estuda profundamente esse tema. Então, é bom a gente saber. Ali, a gente estudar ali visões teológicas, a gente entender bem o evangelho, entender como é salvo e entender ali algumas opções, algumas teorias de como seria essa perda. Então, hoje, dentro do que eu estudei, né, eu vejo, né, eu adoto essa visão que a única forma seria deixar de ser salvo. Seria deixar de crer, né, baseado ali em Hebreus capítulo 6, né, e em outras partes da Bíblia também, mas baseado no livro de Hebreus, né, que foi o livro da minha conversão genuína. Né, o livro de Hebreus é incrível. Baseado no livro de Hebreus, só essa possibilidade. Certo. Entendeu? Então é assim que eu creio. Você falou um termo aí que eu achei interessante. Você falou sobre é possível perder a sua salvação involuntariamente. Acho que foi isso que você usou o termo, não sei.
E aí eu entendi o que você quer dizer, mas eu queria te fazer uma pergunta, né, dentro disso. Então, claro, você já respondeu, mas perguntando diretamente isso. É possível perder a sua salvação voluntariamente? Só assim que é possível, não existe outra forma. Porque quando a gente vai ver ali no livro de Hebreus, certo? Toda a carta de Hebreus, não vou dar aqui um panorama muito extenso, mas a carta de Hebreus é escrita para judeus cristãos. E eles estavam voltando ali para o judaísmo. Eles criam em Jesus Cristo como salvador deles, né? Isso é bem bacana. Vários judeus se converteram. Aí só que esses caras estavam assim, acho que eu vou voltar para o judaísmo. Eu vou ir para o judaísmo, certo? Eu vou voltar, eu vou abandonar o meu Jesus aqui e voltar lá para o judaísmo. Só que no judaísmo, Jesus Cristo não é Messias, Jesus Cristo não te salva, Jesus Cristo não expia seu pecado, Jesus Cristo é nada no judaísmo, né? No máximo ali é um profeta, né, que mataram ele ali porque ele estava causando um alvoroço. Então você está voluntariamente negando sua fé em Cristo. Certo? Em Hebreus 10 também fala do pecado deliberado, né? Aqueles que deliberadamente pecarem estão, né, meio perdidos, né? Que Hebreus 10 fala. E todo o contexto do livro de Hebreus fala dessa apostasia, que é quando você, sendo um cristão, você decide que você não quer mais servir a Jesus, você não quer mais crer em Jesus, você não quer mais ter Jesus como seu Senhor da sua vida. Então, a única forma, dentro do contexto de Hebreus, é algo voluntário, certo? Que você quis fazer, certo? Que tem como você não fazer se você não quiser. Então, é algo bem seguro, é algo muito bem definido pelo autor de Hebreus. Quando a gente entende que o pecado ali do livro de Hebreus é a incredulidade, toda vez que ele fala pecado ali é apostasia, é você abrir mão da sua fé em Jesus como seu Salvador e voltar para o judaísmo, que aqui é uma religião que não tem Jesus como seu Salvador, onde você se salva, é a única forma. Um exemplo hoje seria, hoje em dia, eu sou cristão, fui cristão, sou cristão, né? Me batizei, fui batizado no Espírito Santo, prego, tenho os dons espirituais, sou muito bem convicto da minha fé, mas aconteceu alguma coisa que eu não quero mais. Aí eu vou para uma religião que não tem Jesus como Salvador, onde eu me salvo. Exemplo, Espiritismo. Um exemplo, onde suas obras de caridade te salvam. E se você não tiver ali um bom comportamento, você reencarna e tenta de novo. Tenta várias vezes. Né? Ou um muçulmano, onde você também tem que ter obras para se salvar. Ou um judaísmo mesmo, segue a lei para se salvar. Certo? E várias outras religiões que você precisa de caridade e boas obras para se salvar. Ali você está trocando sacrifício de Jesus por outra coisa que não é o sacrifício de Jesus. Isso seria uma apostasia moderna. Então, é assim que eu creio. Certo? Então, não, a única forma seria algo voluntário. Certo? Não existe sem querer. Foi sem querer, eu não queria. Não existe isso. E essa insegurança acerca de salvação, de dúvida, ela não existe dentro do evangelho. Você é salvo ou você não é. Não existe, será? Eu tenho dúvidas. Não, ou é ou não é. É bem preto no branco mesmo. Ou você é salvo ou você não é. Você falando do início da sua história e você pontuando aí no final, eu me lembro de um texto, na verdade, eu lembro do texto, mas não lembro onde ele está escrito. Na minha mente ele está escrito em hebreu, mas não me recordo agora. Que a maior estratégia do diabo de escravizar pessoas é o medo da morte, né? Ou seja, o medo de não ser salvo. Até porque se você for salvo, você não vai morrer, né? A vida é eterna. Então, esse próprio medo de não ser salvo, que você aprende com o legalismo, o diabo, ele impulsiona esse medo para que você fique nessa fobia, né, que você vivia aí. Meu Deus, eu não consigo fazer nada. Eu não posso. Será que eu pequei hoje? Será que eu falhei? Então, a estratégia do diabo é o medo da morte, né? Eu não sei se você lembra onde está escrito isso? Eu não me lembro agora. É Hebreus Hebreus, mesmo. né? É o capítulo 2 ali mais ou menos, 2. É no comecinho, é antes do 4. Sim. Porque no 4 ali fala dos anjos e tal, então
Antes do 4. Fala assim, ó. Cristo veio nos libertar do medo da morte. E ali naqueles versículos também fala do diabo, né? Um das armas do diabo é esse, o medo da morte. Então o diabo, ele nos escraviza, né? Igual, o legalismo, ele é uma das armas do diabo para prender a pessoa, né? A gente não tem que ter medo de morrer, a gente não tem que ter medo de condenação. Mas aí em Hebreus mesmo que tá. Nossa, Hebreus é massa demais. É magnífico, né? Hebreus Eu tô lendo Hebreus. Hebreus, na verdade. Eu fiquei aí um mês, mais ou menos, meditando em Gálatas, ainda tô. Gálatas é o livro que eu mais gosto, particularmente da palavra. Mas esse mês eu tô passeando bastante em Hebreus novamente, porque é muito ouro ali, né? É muito ouro. E é um dos textos, na linha que eu falo muito, que é essa questão de obra da cruz, nova aliança, velha aliança, Hebreus deixa bem claro, né? A questão da velha e da nova aliança, que Jesus é o sumo sacerdote de uma nova aliança com promessas superiores. Então, esse Hebreus eu estou passeando bastante, Hebreus sendo bastante ministrado em Gálatas, em Hebreus, na minha visão, na linguagem de velha e nova aliança, para mim é os textos, é os livros que mais tornam isso claro, né? Tirando a parte de Romanos, que é a justificação pela fé. Mas Hebreus usa bastante o termo velha e nova aliança. É muito louco. É um livro muito top. Hebreus Nossa, eu não dá pra saber qual que eu gosto mais, se é Romanos, Gálatas ou Hebreus. É esses três que eu gosto mais. Mas o livro de Hebreus, infelizmente, ele... Eu não lembro a estatística nem o site, mas eu vi que ele é o livro menos estudado, menos pregado e menos debatido. É o livro de Hebreus. Sério? Uau. Sério. É o menos estudado, o menos debatido, o que tem menos comentários, o que tem menos tudo, é o livro de Hebreus. Por que será, né? Acho que o diabo tá fazendo o trabalho de casa dele. Muito bom. E você tem O diabo tá fazendo a tarefinha de casa. Se as pessoas pegarem o livro de Hebreus, é muito claro dizendo que nós somos perdoados definitivamente, presente, passado e futuro, que a nova aliança substitui a antiga, que a antiga aliança passou, que a lei passou. Até mesmo as poucas partes de Hebreus que são estudadas, né, que é Hebreus 6, né, a maioria das pessoas gosta de passar medo nas pessoas, né? Tá vendo aqui, ó? Se você desviar, ó, não vai ter como você se salvar mais, não. Ele gosta de usar ali Hebreus 6, do capítulo 4 até o 6 ali, ó. O que eu acabei de falar, né? Aqueles que foram iluminados, mas se desviaram, né? Se apostataram, não tem jeito de voltar. Eles usam aquilo lá para passar medo das pessoas, de forma bem legalista mesmo, né? Aí até esse termo perder a salvação ficou bem mal visto, né? Ficou mal visto mesmo, é mal visto, e eu vejo com maus olhos também esse termo. Ficou mal visto por causa disso. Mas o livro de Hebreus, ele dá convicção de salvação como, tipo assim, para chegar perto de Hebreus é só Romanos mesmo. Certo? Romanos está ali em primeiro e Hebreus está ali em segundo, para dar convicção de salvação para as pessoas. Porque o próprio Hebreus 6 fala da âncora da alma. Quando você continua lendo o capítulo 6, o autor fala uma coisa muito top. Ele fala, ó, Deus prometeu a salvação para aquele que crê nele com juramento. E Deus não pode mentir. Olha o que ele falou. Então, isso dá convicção. Quando a pessoa entende isso, vai dar convicção para ela. Ele fala da âncora da alma, que a âncora da nossa alma é o juramento que Deus prometeu que quem crê em Cristo, quem permanecer crendo, né, está salvo, vai receber a salvação de forma plena, gratuita, completa, certo? Então quem pega Hebreus ainda pega só as partes que interessam. Ali Hebreus 10, quem pecar deliberadamente perdeu a salvação, de Hebreus 10, né? Se você tirar do contexto, dá para você entender isso. Hebreus 6 também, se você tirar do contexto, dá para entender isso, né? Porque são interpretações legalistas. Mas as pessoas não entendem. Ali não pregam Hebreus 7, 25. Pois vocês são salvos definitivamente. Não prega ali um Hebreus 10, onde fala das cláusulas da nova aliança. Jamais me lembrarei de seus pecados, né? Lei do verso 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19 fala: jamais me lembrarei de seus pecados, porque uma vez que os pecados foram perdoados, não necessita mais de sacrifício.
Então, uma vez que os pecados foram perdoados definitivamente, uma vez por todas, para sempre, está escrito isso lá. Está escrito assim mesmo, certo? Uma vez que os pecados foram perdoados de uma vez para sempre, não precisa mais de sacrifício. Então, o livro de Hebreus ele é um livro cheio de convicção de salvação, mas que, infelizmente, ele é pouco estudado. E, por causa disso, a, a igreja carece desse ensino de nova aliança, de antiga aliança. A pessoa não entende que a fé é o que faz você entrar na aliança, certo? Eu creio, eu tenho todos os benefícios dessa aliança, simplesmente pela fé. A fé em Cristo me dá direito à graça. A gente foca muito, né, na graça e tal, é muito bom focar na graça, mas antes da graça vem a fé. Inclusive lá em Efésios 2:8, né? A fé precede a graça. Porque você crê, você tem acesso à graça. Certo? Então, essa graça, né, que nos dá a salvação, que nos dá todos os benefícios da união com Cristo, ela é baseada na fé. Então, eu creio, eu tenho todos os benefícios incondicionalmente dessa nova aliança. E o primeiro, né, benefício dessa aliança é a salvação pela fé. É a salvação definitiva, é a salvação plena. Certo? Simplesmente crer. João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Verso 18, né? Todo aquele que crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Lá no último versículo fala, aquele que crê de novo não será condenado. Aí lá em João 5:24, de novo, aquele que crê já tem a vida eterna e jamais será condenado. Então está tudo baseado na fé. Tudo baseado na fé. Você crê, você está salvo. Você crê, você está salvo. A nova aliança ela é bem simples, ela é completamente baseada na fé. E a fé nos dá acesso à graça de Deus. E a graça de Deus é o que nos dá tudo, não somente a salvação, né? Ela nos dá prosperidade, ela nos dá cura, ela nos dá o fluir dos dons, ela nos dá autoridade para pregar, ela nos dá inteligência, sabedoria para saber como pregar para as pessoas, ela nos dá força, ela nos dá capacidade de vencer o pecado. A graça é o que nos dá tudo, tudo dentro dessa aliança. É a graça, é por meio da graça. E a gente se une a essa aliança pela fé. É muito simples. A fé é tipo a fé é tipo uma aliança. Isso aqui é a fé. A partir do momento que eu coloquei a fé, eu estou casado com Cristo. E agora eu tenho direito a tudo que é de Cristo, de forma imerecida. É tipo dar o golpe da barriga. Eu sou uma mulher pobre, caso com um cara rico. Agora tudo que você tem é meu. Eu não mereci, eu não trabalhei, eu não estudei, eu não sei o que você faz, eu não sei fazer dinheiro, mas tudo que você tem é meu agora, porque eu casei com você. Isso que é a fé, mano. Gostei desse basicamente. Às vezes tem umas pessoas, às vezes eu vou explicar o evangelho para as pessoas e elas não entendem, né? Aí tem que dar esses exemplos. Aí, Fábio, então como é que você vai perder a salvação? Uai, tira a aliança. Essa aqui é a sua fé, é o que te dá direito a tudo. Fé. Você não tem? Você não está casado, você não tem direito a nada da pessoa. Você tem fé? Tudo que quer dela é teu. É bem simples a dinâmica do evangelho, da salvação. Show. É muito, muito simples mesmo. Não tem o que complicar. O legalismo complica, mas o evangelho simplifica tudo. Isso. E isso traz uma paz e uma liberdade inimaginável, né? Inimaginável. Muito. Eu estou falando muito essa semana, né? Eu estou fazendo, trocando ideia com bastante gente aqui nas lives e eu falo muito dessa semana. Eu falei, caraca, mano, me dá arrepio de pensar se eu não tivesse entendido esse evangelho. Se eu ainda tivesse no legalismo hoje, né? Se eu vivesse o legalismo ainda hoje, se eu vivesse pelo meu esforço ainda hoje, cara, aonde eu estaria se meus olhos não tivessem sido abertos? E hoje eu recebo muita crítica nos meus vídeos e você também recebe muita. Hoje eu olho para essas pessoas legalistas e eu sinto compaixão. Eu não sinto. Era uma época que eu sentia raiva.
né? Tive uma época que eu sentia muita raiva de todo legalista, e tava nem aí, xingava os caras nos meus comentários mesmo e acabou. Hoje eu sou uma pessoa que eu sinto compaixão, sabe? Tipo assim, eu falo, uau, mano. Tipo assim, se eu pudesse, eu abriria os olhos dessa pessoa, se eu pudesse. Porque eu já fui essa pessoa e eu sei o peso, a carga, meu, a condenação, a culpa que a gente carrega quando a gente é legalista, porque a gente sabe que não consegue andar de forma perfeita. Então, o legalista, por ele não conseguir andar de forma perfeita, ninguém consegue, ele sente aquele peso. Caraca, eu devia estar fazendo mais, eu preciso fazer mais e tal. Cara, é uma vida muito escrava. E hoje eu sinto, eu olho para uns comentários e falo, cara, meu Deus, que pena, eu não posso. Mas se eu pudesse, eu abriria os olhos dessa pessoa. Como que você sente isso nos seus vídeos, nas críticas que você recebe? Como que você avalia isso hoje? Olha, hoje eu sou mais tranquilo. Hoje eu tenho mais compaixão, mas no começo eu era bem rixoso, bem orgulhoso. Tudo que as pessoas comentavam eu já levava pro lado pessoal. A pessoa tá me atacando. Ele disse que o que eu tô falando tá errado. Rapaz, olha, vai ver com quem que você tá mexendo. Eu levava tudo pro lado pessoal. Era imaturo, né? Até porque eu sou jovem também, né? Deus começou a me usar bem jovem e não tem como você Quantos não anos dar você essas tem? Você gafas. não falou. Você vai. Quantos anos você tem? Eu tenho 23. Eu tenho 23? 23. 3? Caramba! É, sou bem jovem. Deus não começou a me usar jovenzinho ali. Então, tem coisas que eu ainda vou errar bastante, né? Que eu ainda tenho que aprender, tenho que amadurecer. Tenho que aprender com pessoas mais velhas que eu. Eu busco sempre estar aprendendo com pessoas mais velhas que eu. Busco muito conhecimento com ambos os lados, né? Então, sempre. Depois, né, que eu vi que todo mundo estava certo e eu errado lá na cela, depois disso eu comecei a ficar mais humilde. Ah, não, vou aprender com todo mundo. Bora ver com o que todo mundo tem para me ensinar. Boa. Não. Aí eu ainda era assim, eu levava tudo lá pro pessoal. Eu achava ruim, ficava com raiva, me dava sentimentos ruins. Dava, muito. Mas hoje eu já penso, cara, a pessoa tá no mesmo estado que eu tava. Será que se eu, lá no passado, tivesse TikTok, Instagram, e eu visse a pessoa falando algo diferente do que minha mãe tá dizendo pra mim, do que o padre tá dizendo pra mim, será que eu ia falar que essa pessoa tá certa? Será que eu ia abrir, né, meu coração pra ouvir? E não, certo? É natural. Você ter pessoas que você admira, que você confia, certo? É normal. Então, o que que a gente precisa fazer? Só orar pelas pessoas. Da mesma forma que pessoas oraram por mim, para que eu entendesse o evangelho, a gente, antes de gravar vídeo, antes de colocar a cara na internet, fala: Deus, me usa para abrir os olhos dessas pessoas. Só o Senhor consegue. Eu sei que meus argumentos são bons, que meus exemplos são simplíssimos, são muito claros, mas só o Senhor pode abrir os olhos dessas pessoas. E a maioria que não concorda é porque já é, é fã de carteirinha de uma determinada teologia ou denominação, que não aceita mesmo. Aí não tem como você falar nada. Não adianta debater, porque a pessoa, quando ela é fã de carteirinha de uma certa religião, um certo teólogo, uma certa linha teológica, ela não vai te ouvir para te entender, para te compreender e ver se você está certo e chega a um consenso. Não. Ela vai te ouvir para encontrar no seu discurso algo para dizer que está errado e depois provar que ela está certa. É muito diferente. No TikTok tem muito desses que tá lá só pra. Ó, você falou isso aqui nesse minuto do vídeo, tá errado, não é assim? Pronto. Eu não ligo pra essas pessoas. Pra essas pessoas eu não ligo. Eu ligo para as pessoas que comentam. Você tem me ajudado. Eu quero entender mais sobre isso. Nossa, legal sua visão. Gostaria de entender mais. Essas pessoas, eu ligo. Eu dou atenção. Mas para as outras, só o Espírito Santo pode fazer algo. Certo? Eu trabalho com as pessoas que o Espírito Santo já fez algo. As que o Espírito Santo não fez algo ainda, não é eu que vou fazer. Eu vou fazer. Esse Espírito Santo não fez, o Pablo é mágico. Não tem como, não é assim que funciona. Então, hoje eu já trato com compaixão. As pessoas que vão lá xingar nos comentários, vão colocar lá um monte de versículo bíblico fora de contexto, eu agradeço. Obrigado, engajamento. É isso.
isso. Engajamento, obrigado. Comenta mais. Engajamento é muito bom. De novo. Comenta mais. É só isso. Tem que ver o lado bom, né? Eu gostei dessa, porque eu já usei esse brigando na época que eu brigava com os caras nos comentários, uma época que eu tive bem imatura também. Eu lembro que os caras ficavam falando e eu ficava comentando junto com eles e tal, brigando. E o cara, o que você quer? Eu falei, eu tô comentando aqui porque você tá dando engajamento, então eu vou continuar comentando. E eu ficava provocando os caras, mano. Aí hoje eu fico boa, né? Hoje, graças a Deus, eu amadureci um pouco, tem muito para amadurecer ainda. Mas hoje eu só fico olhando ali. E realmente, os vídeos que bombam sempre são os vídeos com as críticas, né? São as críticas que bombam a parada. Não, infelizmente, é isso. Pode ver um vídeo que bomba, 90% é crítica. Então, os críticos acabam bombando o vídeo. Então, tem a parte... É a parte boa, né, da parada. Eu acabei de... Fazer um remanescente ali dizendo glória a Deus. Eu acabei de repostar um vídeo que eu explico detalhadamente a diferença entre velha e nova aliança. E eu repostei ele. Tinha postado ele ano passado, postei ele de novo. E tá bombando. Eu postei hoje nos stories. Se você for ver, eu olho lá, porque infelizmente fica aparecendo na parte lá onde as pessoas que curtem. Não, é 30 comentários negativos e um glória a Deus. É muito bom. 30 comentários negativos e um glória a Deus. Aí eu vou lá e sempre só respondo glória a Deus. Aí eu vou lá, respondo glória a Deus e o resto eu deixo. E é muito louco, as pessoas ficam tretando assim, né? Tipo, um fica brigando com o outro no seu comentário. Eu acho engraçado isso. Porque um te defende e o outro te critica e eles tretando lá entre si, você só com a pipoca olhando. É muito bom. E eu tava lendo os comentários. Acontece isso muito também. O pessoal ela vai discutir por mim. Nossa, e eu comecei a... Hoje eu rio, certo? A pessoa blasfema, me xinga. Eu consigo rir. Eu leio, parece que me contou uma piada. Eu começo a rir mesmo. Nossa, a criatividade do cara, velho, pra me ofender. Sério mesmo. Eu já rio. Eu não dou bola, não dou assunto, certo? Porque uma coisa também que eu aprendi é que a pessoa que pega um vídeo seu, recorta, grava um vídeo em cima falando um monte de trem, a coisa que ela mais quer é que você vá lá e comente. Sim. É isso que ela mais quer, certo? Então, eu não faço. Deixa a pessoa. Nem vi. Ó, pronto. Simples. Eu não dou o que a pessoa quer também quando eu quero fazer birra, né? Mas quando eu não tô muito, eu não vou lá e comentar alguma coisa e tal. Mas é bem isso, já é mais leve, mas você tem que passar por essa etapa, né, de imaturidade. Querer brigar, discutir, querer defender, querer fazer no seu esforço, fazer a pessoa engolir ali seu ponto de vista, para quando você cansar, não dei conta, nossa, não dei conta, não consegui, não é da minha força. Assim você entende, pelo menos. Né? Eu entendi. Acontece. É só Deus mesmo. Acontece. Mano, eu vou te fazer uma última pergunta para a gente ir pro final, mas antes, eu só vou falar para a galera que eu comecei falando, né, essas lives. Estou falando de lives com convidados diferentes, pessoas que eu considero que estão transbordando na vida de outras pessoas, estão impactando e transformando a vida de outras pessoas, e com o intuito de trazer mais conhecimento vindo de outras formas de falar. Então a pessoa me segue aqui, ela me vê falando. Mas às vezes a pessoa fica, pô, é o Abner falando, beleza. Mas aí eu trago o Pablo falando, da forma que o Pablo fala, impacta mais a vida dela. E também pessoas que eu considero que eu sempre estou acompanhando. Tipo assim, minha dica para você que me segue, tá aí, siga o Pablo também. Não só aqui, mas também lá no TikTok. Eu também estou lá no TikTok, meu TikTok tá meio parado, eu preciso movimentar mais. Mas eu também estou lá. E como é que fala? Se revista de pessoas que pregam esse evangelho livre, né? Eu costumo falar para algumas pessoas assim. A pessoa chega para mim e fala assim no direct, Abner, eu ouço você aqui, mas aí eu chego lá na minha comunidade, na minha igreja, e meu pastor fala que se eu não trabalhar na obra, eu não vou para o céu. Aí eu dá até vontade de rir, né? Aí eu falo para ela, falei, cara, o seu ambiente te forma. Você não pode querer
viver nova aliança, viver esse evangelho livre e continuar convivendo no ambiente legalista. Você precisa escolher os ambientes a qual você vai estar, você precisa escolher as pessoas a qual você vai ouvir. Não quer dizer assim, tipo, se fechar e não ouvir mais ninguém. Mas as outras pessoas você precisa ouvir com filtro. Mas as pessoas que você percebe que pregam o evangelho da graça, o evangelho da obra da cruz sem legalismo, aí você pode ouvi-la com menos filtros, né? Com menos defesas. Então você precisa se revestir disso. E o intuito de eu estar aqui hoje é porque Deus falou comigo para fazer uma imersão online que se chama Transição de Alianças, que é literalmente essa palavra que a gente estava trocando ideia de Hebreus. Né? Então, o legalismo ele é baseado na velha aliança, né? Onde o fundamento era a lei. Então, a pessoa tinha que... A diferença da velha aliança, você era justificado por Deus por cumprir a lei. Na nova aliança, você é justificado por crer na obra de Cristo. E Deus falou comigo certo dia. Muitos filhos meus já estão na nova aliança, porque se você crê em Cristo, você está na nova aliança, mas se você não tem a noção disso, mas a sua mentalidade ainda está na velha. E torna essa vida escrava a qual eu e o Pablo falamos aqui, que o Pablo deu mais exemplos, porque hoje eu estou aqui de entrevistador, né? Então o Pablo deu mais exemplos de como ele vivia essa escravidão do medo de perder a salvação. Então, essa imersão vai ser sábado agora, totalmente online, tá? Totalmente online e ao vivo. Se você quiser participar, é só clicar no link da bio. As inscrições se encerram hoje, às 23h59, acabou, já era. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Eu quero fazer uma pergunta, antes de fazer a pergunta final, Paulo, como que as pessoas te encontram? No sentido de fazer parte do seu grupo de estudo, eu não sei se você tem um grupo de estudo, se você tem um curso, se você tem uma plataforma. Como que a pessoa... eu quero aprender mais com o Pablo. Como que ela consegue isso? Fale. Mas é só entrar no meu perfil que já tá escrito lá. Seja meu aluno e tem um link. É de graça, eu não dou curso, mentoria, não. É um grupo onde eu tenho ali meus amigos e a gente compartilha o evangelho da graça. Boa. Só isso. Grupo do WhatsApp? A gente é ali uma comunidade. Estamos ali uma comunidade de família, amizade mesmo. É um clima bem assim. É claro que a gente tem nossos estudos, a gente tem as nossas reuniões, a gente tem ali algumas regras internas, porque já deu muita gente, né? Mas tem que ter algumas regrinhas ali para controlar ali as estripulias das pessoas, mas são pouquíssimas mesmo. Porque quando eu abri o grupo, a minha regra era assim, a regra é não ter regra. A regra é ser guiado pelo Espírito Santo. Aqui nós é uma família, vai todo mundo entender da graça. Mas às vezes entravam umas pessoas ali falando mal de denominação. Aí tinha umas 20 pessoas que eram dessa denominação. Aí o pessoal saía do grupo. Ela falou, meu Deus do céu, gente, não faz comigo não. Primeira regra do grupo, proibido falar mal da igreja dos outros. Pelo amor de Deus, vamos falar de Jesus. Boa. Aí assim, mais ou menos assim. Mas que me conta é aí mesmo. Meu grupo é a Família Aliança. O link tá tanto na biografia do meu TikTok quanto do Instagram. É só entrar. Boa. Que as minhas amigas, né, dizendo elas que são secretárias, mas não, minhas amigas vão entrar em contato lá com vocês. Boa. Top. Agora a pergunta final. Cara, de tudo que a gente... Não, vou fazer essa pergunta de uma outra forma hoje. Se você fosse morrer hoje, mano, faz de conta que você fosse morrer hoje, e você precisa deixar uma mensagem para todos que vão ouvir lá o último dia de Pablo, ele deixou uma mensagem só. Qual era essa única mensagem que você deixaria para as pessoas? A última mensagem. Isso, a última mensagem. Falaria... Você tem a oportunidade de deixar a última mensagem da sua vida. Qual seria essa mensagem? Eu falaria: conheça Jesus. Ele é a vida, não existe vida fora dele. Jesus é a nossa esperança. Eu falaria para a pessoa conhecer Jesus, né? João 3,16. É isso, não tem muito algo complexo. Não. Mano, medita em João 3,16. Ele te amou, ele quer te salvar. Deus te ama, Jesus veio, morreu no seu lugar. E se você crer, você vai ganhar a vida eterna. Isso.
eu falaria para a pessoa. Top, meu irmão. Tem melhor mensagem que essa? Não tem. Não tem melhor É mensagem só que essa. isso. Conheça Jesus, ele Então, é o único. o evangelho é isso. O evangelho gira em torno É. disso. Não é à toa que esse é a mini Bíblia, Uhum. né? Então, é isso aí, não tem o que dizer, certo? Top. Galera, live vai ficar salva no meu feed, tá? Em breve, até em breve eu vou subir essas lives no YouTube. Porém, eu perdi, eu não sei como que, não sei se você faz isso, Pablo, até uma dica. Quem tiver aí, se tiver uma dica para mim, me dá depois no direct. Eu tinha uma extensão no Google Chrome que baixava as lives do Instagram. Então era só entrar no Instagram pelo meu PC, aparecia baixar, eu baixava e eu conseguia editar essa live e subir para o canal do YouTube. Agora, eu perdi essa extensão. Então eu estou baixando live por diversas formas, só que essa live eu não estou conseguindo editar para subir para o YouTube. Porque eu acho que muita gente gosta de assistir no YouTube, né? Porque no YouTube dá para acelerar, no YouTube dá para assistir na televisão lá, a pessoa coloca lá na televisão, tem muita gente. Se alguém souber como fazer isso daí, me ajuda, tá? Me auxilia. Mas era só para pedir uma ajuda. Essa live vai ficar salva no meu feed, galera. Então compartilhe com alguém aí agora. Clica no aviãozinho, compartilha com alguém, porque essa pessoa possa assistir gravado depois, principalmente pessoas que já conversaram com você, que tem medo de perder a salvação, ou que cita sempre essas questões, eu estou com medo, estou afastado de Deus. Sabe essas coisas que você ouve, que a gente esclareceu hoje aqui? Compartilhe com essas pessoas, porque você pode livrar uma pessoa do medo da morte. Esse medo que tanto o Pablo falou que ele vivia aqui, esse medo de perder a salvação. Isso é uma escravidão, gente. Todo medo é uma escravidão. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. E a pessoa vai aprender aqui através de outras pessoas. E queria agradecer o Pablo, obrigado pela disposição, mano, de estar aqui conversando com a galera, transbordando Jesus, falando da sua experiência e também de dar uma aula aí muito boa, teológica, sobre é impossível você perder a sua salvação de forma involuntária. Então é impossível perder, porque a palavra perder envolve ser involuntário, certo? Então, irmão, muito obrigado. Conte comigo pelo que precisar, para qualquer coisa, tamo junto, vamos estreitar essa relação. E manda uma mensagem aí final para a galera, agradece, faz o que você quiser, mano. Vamos dar um último versículo aqui para finalizar, né? Já que vocês vão mandar a live para amigos, vamos ler um versículo aqui todo mundo junto, ó. Aqui, ó. Ó, João, capítulo 5, versículo 24. Jesus falando: em verdade vos digo, que aqueles que ouvem a minha palavra e crê naquele que me enviou, têm a vida eterna e não vai a julgamento. Já passou da morte para a vida. Eu li aqui na Almeida, século 21. Vou ler aqui na nova versão transformadora. Quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jamais será condenado. Então aqui é o próprio Jesus falando que basta a gente crer nele e a gente já está salvo, a gente não vai conquistar. A gente já está salvo pela fé nele. E jamais seremos condenados. Se você tem fé em Cristo, você jamais será condenado. Jamais. O que é jamais? Jamais é nunca. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Nunca, jamais é nunca. A gente precisa meditar nesses termos simples. Já tem, jamais. Certo? Então, é essa simplicidade que vai dar convicção de salvação pra gente. Então, Jesus é mentiroso? Jesus estava aqui mentindo para as pessoas? Não. Se Jesus não mente, ele disse, é verdade, nós cremos. Então, é isso. Show, meu irmão. Obrigado. Tamo junto. No que precisar, liga a nós. Tá salvo, galera, aí no feed. Compartilhe e curta, reassista. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite.